Que alegria, mais um programa Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador e nós estamos com toda a nossa equipe a postos para levar esse programa mais uma vez a todos os nossos ouvintes. O tema que iremos tratar neste dia é equilíbrio mental. Teremos como convidado o nosso querido amigo Mário Mas e toda a nossa equipe técnica que auxiliará na condução do nosso programa. Estamos no comentário com o Marinho Bardella, Fernando Botasso, aqui presencialmente na nossa bancada. E também à distância, teremos os comentários durante o nosso programa do Hélio Delanossi, da Clarissa Colar e também do Danilo. Você pode entrar em contato conosco através das nossas mídias sociais, no Facebook, no Instagram e também através do nosso WhatsApp, no telefone DDD 11 997 666 555. A participação dos nossos ouvintes sempre é muito especial. E a Suzete estará lá, aguardando a sua mensagem, aguardando o seu telefonema, para que você possa interagir com o nosso programa, auxiliando na construção desse programa tão especial. O programa de hoje será dedicado a conversarmos sobre a importância do equilíbrio mental e como buscar ter controle das nossas próprias emoções em tempos de isolamento social, de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Seja muito bem-vindo, Mário Mas, obrigado pela sua participação e uma mensagem para os nossos ouvintes. Muito obrigado, bom dia a todos, é uma alegria estar aqui. Espero que a nossa reflexão possa ajudar a tomar contato conosco com o nosso propósito de vida, que é uma direção em caminho ao crescimento. E hoje nós estamos especialmente muito mais felizes, né? Devagarzinho, retornando às nossas atividades. Hoje, presencialmente, o Marinho Bardella. Marinho, mais uma vez, seja muito bem-vindo à bancada do Semeando a Boa Nova. Que alegria termos a oportunidade de estarmos presentes construindo o Semeando a Boa Nova. Obrigado, Flávio. Alegria é toda nossa. Fernando, muito obrigado também pela interação. O Fernando vai estar acompanhando também todas as mídias sociais durante o decorrer do nosso programa. Seja muito bem-vindo, Fernando. É importante o ouvinte participar, entre em contato conosco, mande sua pergunta para que haja uma interação e sanar algumas dúvidas que, porventura, venham a aparecer durante o programa, tá bem? Grande abraço a todos e vamos com muita fé e muita alegria esse programa de hoje. Perfeito. Mário, podemos começar o nosso programa esclarecendo um pouco aos nossos ouvintes com o advento do isolamento social, o distanciamento social. Nós estamos enfrentando com esta pandemia o que pode afetar o equilíbrio mental das pessoas. Olha, como espíritas, nós vamos refletir a personalidade como um espírito imortal. Esta não é a nossa primeira experiência que passamos por problemas sociais. Nas nossas milhares de existências, nós já enfrentamos situações diversas. Nós temos uma bagagem, temos uma constituição psíquica que foi formada ao longo dos séculos, que dá consistência a essa individualidade que somos. Então, é claro que nós passamos por reveses, no caso de uma pandemia, porque de alguma forma nós saímos da nossa estabilidade, entramos num processo de adaptação com a situação nova, e isso traz um sofrimento ou um desconforto dependendo do nível de evolução dos envolvidos. O espírito equilibrado, o espírito mais amadurecido, ele tem uma capacidade de enfrentamento muito grande. Por quê? Porque ele já tem essa bagagem, essa experiência que lhe permite enfrentar a situação sem desequilibrar. Perfeito, porque nós percebemos que o coronavírus, né, trouxe uma condição inédita para todos nós, não só brasileiros, como as pessoas do mundo. Em virtude do isolamento social, as pessoas encontram-se com muitas dificuldades para poder organizar, né, as suas vidas, saindo daquela condição cotidiana. E realmente os abalos psicológicos estão presentes em muitos lares. E no programa de hoje nós teremos a intenção de levar um pouco de esclarecimento e consolação a todas as pessoas para que possa enfrentar essa circunstância de maneira especial. Marinho,
mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso programa. O comentário que nós gostaríamos de trazer aos nossos ouvintes com relação a essa parte do desequilíbrio psicológico em virtude do isolamento social. Isso vem acontecendo com muita frequência, Marinho? Nós temos observado das várias reportagens, das notícias, não é? Uma preocupação muito grande com esse aspecto. As pessoas que estão buscando através das terapias, né, junto aos psicólogos, o nosso querido convidado de hoje, o Mário Masco, um psicólogo, poderá nos falar mais sobre isso, né? Mas a busca ampliou muito por terapias e orientações especializadas, exatamente por causa disso que você nos coloca, Flávio. Ou seja, é natural que no momento em que nós somos compelidos a mudanças estruturais da nossa vida, a mudanças de costumes, de hábitos, né, que nós percamos um pouco as referências do dia a dia que nós temos. E para algumas pessoas, como foi dito aqui pelo nosso querido Mário, conseguem se adaptar melhor e outras não, né? E aí a necessidade de realmente conversarmos a respeito para que nós mesmos até ao longo do tempo, porque o processo está muito prolongado nesse sentido, né, não percamos o nosso caminho, não percamos a nossa serenidade, né, que perseveremos, né, que tenhamos a confiança, a fé. Mas em resposta mais objetiva à sua pergunta, sim, nós temos observado principalmente pelos noticiários, né, pelas pesquisas que são feitas, que muitas pessoas estão, sim, sentindo emocionalmente, sentindo até espiritualmente, podemos dizer, os efeitos desse distanciamento social. Perfeito. Mário, na verdade as pessoas também agora estão com um convívio familiar muito mais intenso, né? E alguns sentimentos, algumas sensações, né, algumas reminiscências do passado se afloram nesse momento, né? Ao exemplo do ódio, da mágoa, o que pode gerar esse nosso desequilíbrio mental, essa situação? É interessante, porque esta situação, inevitavelmente, faz com que coisas que estavam adormecidas ou escondidas embaixo do tapete venham para fora. Porque nem sempre na convivência social ou na convivência familiar, nós nos abrimos, colocamos as nossas questões, as nossas angústias. Às vezes nós somos obrigados a suportar algumas situações a bem de uma causa. Então, às vezes, para não desmanchar uma família, as pessoas, como se diz, engole sapo, aguentam situações difíceis e não colocam aquilo para fora. E aquilo que está entalado, aquilo que não está resolvido, ele acaba de alguma forma, direta ou indiretamente, refletindo no conjunto, podendo trazer desequilíbrio. Então, esta situação ímpar está fazendo aflorar situações não resolvidas que precisam ser enfrentadas, como, por exemplo, a questão do racismo, que de repente aflorou no planeta inteiro. Por quê? Porque é uma questão que não foi resolvida, que ainda existe e precisa ser superado. Como nós podemos entrar num mundo melhor se ainda guardamos comportamentos de afastamento, de exclusão com os outros? Então não funciona. Então, no grupo familiar também, muitas coisas estão acontecendo, não só as discussões, as dificuldades, como o afeto, o amor. Uma coisa que tem se sobressaído bastante, né, nessa pandemia é a solidariedade, a fraternidade. Então, isto que é um potencial do espírito, que nós temos isso em potencial para ser desenvolvido, foi alavancado com esta situação. Então as pessoas saem por aí ajudando, comprando cesta, confeccionando máscara, uma série de atividades em prol do outro, né? Então coisas boas também estão brotando.
Eu ia comentar exatamente isso, né, Marinho, Mário, Fernando, porque os sentimentos negativos, obviamente, se afloram nesse momento, como o senhor mesmo disse, em virtude dessas coisas que estão guardadas no peito. Mas muitas descobertas positivas também ocorreram nesse período, principalmente no afeto familiar. Nós percebemos em nossas casas, né, inclusive as minhas filhas, num depoimento pessoal, que elas começaram a se amar muito mais, perceber que o companheirismo entre elas, nesse momento, que uma está dependente da outra pelo afastamento das outras amigas, das outras relações sociais, também aflorou. O momento em que a família se encontra para assistir um programa de televisão, então também coisas positivas ocorreram, não é verdade, Fernando? Perfeitamente. O quanto é importante valorizarmos a parte boa das coisas. Na vida, realmente, é uma questão de opção. Para onde eu vou enxergar? Obviamente que nós precisamos ver o lado mais difícil da vida, até mesmo para que a gente possa se posicionar e também compreender como eu devo viver, qual o propósito da vida. Sem o tal propósito é muito complicado. Por isso a doutrina espírita começa a trazer cada vez mais informações para que mais pessoas tenham contato com ela e tenham um propósito, uma expectativa de vida e as respostas, principalmente por que eu estou aqui. Porque se pensarmos somente que a vida é este momento e é uma questão material, ela se torna muito desgastante e insuficiente. Porque por mais que venhamos a adquirir coisas, há uma falta muito grande dentro de nós. E com a ideia de uma continuação, de uma renovação, explicações, por que é que eu estou aqui, por que eu passo pelo que eu passo, por que uns têm mais do que outros, por que eu tenho tantas dificuldades. Essas respostas o Espiritismo traz, dando mais segurança de enfrentamento nesses momentos. E esse momento é o momento de aprofundarmos o conhecimento do Espiritismo para que a gente tenha bagagem suficiente para enfrentar essa crise mundial. Posso fazer uma colocação? Claro, por gentileza. Nós vivemos numa sociedade que ela dá condições, favorece o individualismo, a competição, os interesses pessoais, e não favorece a fraternidade. Então, essa experiência que nós estamos passando está permitindo que esse aspecto aflore do ser humano. O contato com o outro, o afeto, porque nós somos treinados a competir, a buscar os nossos interesses e deixamos de lado as relações afetivas. E essa situação está aflorando, aproximando. É um aprendizado social muito importante. Que bom, são os benefícios, né, das problemáticas que a gente acaba percebendo, situações muito melhores para o convívio, o aprimoramento moral de todos nós. Nós queremos agradecer imensamente um apoiador institucional do nosso programa, que é a Clean Solutions. É uma empresa especializada em limpeza de pisos, que fica aqui em Santo André, na Avenida Dr. Cesário Bastos, no número 390, pertinho da Praça Kennedy. Se você precisar entrar em contato com a Clean Solution, o DDD é 11 e o telefone é 1414. Muito importante lembrar que a Clean Solution também nesse momento da pandemia possui uma diversidade de produtos homologados pela Anvisa para serem utilizados na asepsia do seu lar, do seu condomínio, da sua empresa. São produtos técnicos, produtos especializados voltados a essa higienização, porque muitos de nós agora conhecemos somente nesse momento gel, mas a equipe da Clean Solution dará uma consultoria especial a vocês para esses produtos que são destinados principalmente para o combate da Covid-19. Nosso agradecimento a Clean Solutions, e se você deseja ser um apoiador institucional do nosso programa, entre em contato conosco através do e-mail programasbn@gmail.com. Eu tenho mais uma pergunta aqui, Marinho, que diz assim: de acordo com o Espiritismo, a fala de equilíbrio mental pode ter influências espirituais? E o que podemos fazer nesses casos? Sem dúvida, Flávio. Eu gostaria, nesse ponto da sua pergunta, lembrar uma ocorrência que está registrada na Revista Espírita. Eu, estudando um pouquinho esse tema, aprendi que na Revista Espírita de novembro de 1895, não é? Kardec recebeu uma carta dos espíritas de Constantinopla. E lá eles relatavam
como é que foi a ocorrência da pandemia de cólera, que estava dizimando muitas vidas lá. Né? E essa carta que está registrada ali, para aqueles que quiserem se aprofundar um pouquinho mais, eles acreditavam que o número de casos que haviam sido infectados entre os espíritas trouxeram uma condição diferente. Evidentemente, eles também estavam sujeitos à mesma condição, né? Mas a sua tranquilidade, a sua serenidade e o entendimento das leis da vida, das leis, permitiram que eles passassem com mais serenidade por esse processo. E acreditam até que os casos mais graves foram até atenuados exatamente pela paz interior que conseguiram em função dos estudos espíritas. Está ali registrado na Revista Espírita isso, né? Então, baseado nisso, a nossa resposta à tua pergunta, Flávio, é de que sim, né? Nós vamos aprender com os estudos espíritas, né? Nós vamos aprender a termos mais confiança nas leis divinas, vamos aprender a ter mais resignação diante dos desígnios superiores, né? Vamos aprender também a podermos emprestar um pouco daquilo que aprendemos para outros que estão talvez um pouco mais aflitos, né? Então, os benefícios que nós temos pela serenidade, pela tranquilidade que a aceitação das leis divinas nos trazem, são bastante úteis no sentido geral. Sem dúvida nenhuma, nós temos isso. E lembrando, não é? Me estendendo um pouquinho mais, eu estou sendo até meio repetitivo nas minhas falas a respeito disso, lembrando os 3 tipos de espíritas que Kardec classificou, não é? Aqueles que se entusiasmam com o fenômeno e param nisso, aqueles que entendem a consequência moral do fenômeno e aqueles que entendem a consequência moral do fenômeno e aplicam a si mesmos e se esforçam para seguir aquilo. Então, esses que têm essa condição de esforçarem-se no sentido de vivenciarem os preceitos espíritas, talvez sejam melhor beneficiados por isto que você nos pergunta agora, pela capacidade de passarmos pelas dificuldades com mais serenidade, com mais confiança e com mais paz. Perfeito. O que o Marinho comenta, né, é sobre a praga do Justiniano, que é aquela praga que ocorreu, uma pandemia, né, no reinado do imperador, e que foi causada pela peste bubônica e que afetou o mundo mediterrâneo naquela época, com muita incidência, principalmente no Império Bizantino, entre os anos de 541 e 544. Então é justamente essa situação que é mencionada na carta que você está dizendo que Kardec recebeu. Fernando, diga pra gente, por gentileza, como está a interação dos nossos ouvintes pela mídia social. Tem muita gente participando, viu, gente? Olha só, a Nelly Bauer, Marli Albuquerque, Sérgio Lima, a Márcia de Oliveira Silva, Ivana Galindo, a Cláudia dos Santos, Ivana Galindo, Regina Bardella, a Du Araújo participou também, Mariana Costa e a Nelly. Só que tem uma pergunta aqui que eu acho importante colocar também. O Rogério Quadros, ele está perguntando o seguinte, se a gente, vocês acreditam que a prática da caridade nesses tempos acabam nos ajudando também com o equilíbrio mental? É praticamente o que o Marinho respondeu, né? O equilíbrio, mas vamos comentar por favor. Claro, Mário, podemos... Sem dúvida. O exercício da caridade faz com que o indivíduo, de alguma forma, saia do egocentrismo. Quando nós estamos muito presos a nós mesmos, nós superdimensionamos os nossos problemas. Parecem insolúveis ou muito difíceis. Quando nós saímos de nós, figurativamente, e vamos ao encontro do outro, nós permutamos valores, permutamos energias. Esse desejo do bem mobiliza outras energias que não as do egoísmo. Então, certamente que o indivíduo fica numa disposição mais elevada, numa condição melhor psiquicamente e também das suas energias.
Perfeito. Estimulando a participação sempre do nosso ouvinte, nós temos uma pergunta do dia. O que você tem feito para manter o equilíbrio mental durante o isolamento social? Interaja conosco, mande sua mensagem através das mídias sociais ou através do nosso telefone e mensagens também pelo WhatsApp no DDD 11 997 666 555. A Suzete está lá a postos para receber a sua interação. E participando do nosso programa, você concorre a um livro espírita gentilmente cedido pelo Ideal, que é o Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, que fica aqui em São Paulo, e também pela editora Fonte Viva, que está lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Os ganhadores do livro da semana passada foram o Luiz Diniz e a Iraci Batista dos Santos. Fernando, diga pra gente, o que você tem feito para manter o equilíbrio mental durante o isolamento social? Flávio, durante um certo tempo eu estava com dificuldades de horário, né? A locomoção do trabalho, tinha uma folga semanal, então era complicado. E nesse momento é até triste falar um pouquinho isso, mas eu pude descansar bem, e não só descansar, mas colocar a leitura, voltar a ler. Eu tive mais tempo, eu estou com mais tempo, e aí também a mulher aproveitou, né? Mexer naquela laje que precisa arrumar, pintar aquela coisa, mexer um pouco com cozinha, fazer pratos diferentes, artesanatos e também uma outra coisa, brincadeiras à parte. Conversar mais com os meus amigos, ter contato com eles, saber as dificuldades, as facilidades e tentar ser um pouco mais presente, não fisicamente, mas pelo menos a interação mental. A prece é muito importante e isso está me ajudando bastante, Flávio. Perfeito. Marinho, também nesses tempos de isolamento social, o trabalho parece que aumenta, né? Porque nós estamos em nossos lares e a impressão que mostra a todos que nós estamos 100% disponíveis. Como que a gente equilibra todo esse processo? Não tenha dúvida. Aqueles de nós que estamos com atividades de qualquer natureza, não é? Não só atividade profissional, né? Como nós temos aqui o exemplo do Mário, ainda aqueles de nós que estão na vida profissional, como também as atividades junto às organizações espíritas, né? Junto ao centro espírita, junto aos grupos de estudo. Tudo isso tem demandado mais atenção da nossa parte. E é interessante que, para muitos de nós, parece que o tempo ficou curto até nessa questão, né? Mas, Flávio, eu queria aproveitar essa parte que você me deu para fazer uma correçãozinha aqui. Claro. Aquela referência que eu citei de Kardec não é a que você se referiu. Importante. Aqui eu estou me referindo é da Revista Espírita de novembro de 1865. E é um artigo exatamente sobre a cólera. Foi a pandemia de cólera que aconteceu na época de Kardec, entendeu? Perfeito. Em que esse tipo de referência que os espíritas de Constantinopla mandaram para Kardec, Perfeito. dizendo que como espíritas eles passaram melhor por esse processo. É extenso, não vamos estragar aqui, né, a leitura do nosso ouvinte, para que ele possa se aprofundar mais e ver isso lá. Mas, Marinho, você vê como são as coisas, né? Pode aparentar até um erro, né? Mas nós estamos aqui com uma visão do tempo moderno, né? Desse século, e que a gente está enfrentando, aparentemente, pela primeira vez, essa condição de uma pandemia. Mas na história nós já tivemos tantas outras e até, inclusive, causa esse tipo de confusão, né? De outras situações, como também a peste espanhola, entre outras pandemias que o mundo já enfrentou, né? Então nós percebemos essa condição cíclica de tempos em tempos ocorre um problema de tamanha gravidade. E Mário, na mesma linha que nós estávamos comentando, como você vem administrando, né, essa questão do isolamento social, as atividades profissionais, esses atendimentos psicológicos, as palestras nas casas espíritas? Conta um pouquinho pra gente. Olha, na minha parte profissional zerou, né? O pessoal não sai de casa, tem que se precaver mesmo. Eu fiquei 3 meses sem atendimento. Depois que passou esses 3 meses, o pessoal começou a voltar a procurar, principalmente online, terapia online. Certo. Mas enquanto isso, eu mergulhei nos livros, que é uma coisa... Tem muito trabalho para ser feito, palestras agendadas, embora agora não dá para realizar, mas esse material a gente vai mexendo, reciclando, aprofundando, descobrindo outros livros, que é uma delícia também
ter um tempinho para mergulhar no estudo. Então eu tenho me dedicado a isso. Que bom, Mário. Nós queremos agradecer também o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca é uma empresa que fica aqui em Santo André, na Avenida Lino Jardim, no número 1168. O telefone para entrar em contato com a Superbanca é o DDD 11 4994 0443. A Superbanca tem uma série de materiais literários e todas as revistas e atualidades e também todas as delícias, né, das qualidades dos produtos alimentícios que eles também fornecem. Quer falar alguma coisa, Marinho? Eu queria aproveitar e explorar um pouco mais o nosso convidado, o Mário, claro. Né? E comentar e pedir que ele também comente, né, a importância que está presente nos dias de hoje das várias casas espíritas estarem buscando recursos disponíveis na tecnologia hoje para que os frequentadores das casas e para que aqueles que, inclusive, são a linha de frente nas casas espíritas, né, se mantenham em contato através da tecnologia. Seria interessante nós ouvirmos um pouquinho do Mário o entendimento que ele tem do efeito que a pessoa que não está podendo vir ao centro, como é que ela pode sentir-se participando de um grupo de estudo remotamente, como é que ela pode participar ouvindo um evangelho que as várias casas têm, né? Eu não sei se você tem relatos a respeito disso. Você disse que tem várias lives que você tem realizado, né? Conte um pouquinho para nós essa sua experiência, Mário, por favor. Bom, eu acho que este acontecimento que estamos vivenciando está mudando os paradigmas, o modelo de funcionamento dessa sociedade. E eu acho que no caso do Espiritismo também está abrindo uma frente nova de atividade para alcançar pessoas que não tinham acesso ao centro espírita. Então, as pessoas que podem se deslocar de suas casas, participar de um centro, fazer um curso, que é muito bom, diferente dessas que têm condições, muitas não têm acesso, moram em lugares longínquos, não têm condução, não têm dinheiro, não têm, enfim, nenhuma situação que facilita o contato com o centro. Eu acho que quando voltarmos ao funcionamento normal do centro, as palestras, os cursos, eu acho que a live vai continuar. As palestras para alcançar pessoas que não têm acesso. E eu percebo isso nas lives que eu faço, que de alguma forma leva algum conforto, alguma reflexão em torno da vida, trazendo os conhecimentos que o Espiritismo nos oferece para dar sentido a tudo isso que está acontecendo. Então, aquilo que estava adormecido em nós, que não era bem utilizado, nós estamos começando a descobrir outros caminhos de divulgação do Espiritismo para alcançar mais pessoas. Falando de comunicação, uma vez na Rádio Boa Nova, conversando com o Jeter, que é o diretor da área de comunicações, e ele falava que tinha ouvido falar que muitos dos programas da Rádio Boa Nova eram repetidos em regiões inferiores, principalmente aqueles que falavam do Evangelho. Os benfeitores espirituais aproveitam tudo que for possível para divulgar o bem, para falar do bem. Nós precisamos nos apropriar desses recursos, dessa tecnologia e levar mais adiante, não ficar preso em nós mesmos. Que importante, Mário. Isso nos faz lembrar, Flávio, alguns dos relatos nos livros de André Luiz, né, quando ele faz referência às atividades na colônia Nosso Lar, né? Quando, através de recursos que ele já relatava lá por volta de 1950 e 40, né, ele já relatava lá nos livros a surpresa, né, ou melhor dizendo, anunciando que lá na colônia já existiam recursos, né, que permitiam que a colônia como um todo pudesse muitas vezes ouvir uma recomendação, pudesse ouvir uma prece da governadora espiritual da colônia, né,
os espíritos superiores conseguiam, através da tecnologia, praticamente aparecer nos vários lugares, né? Hoje a gente vê os casos da holografia, né? Sim. Que a pessoa aparece ali, ela não está lá, é uma projeção dela, né? Quer dizer, esses recursos que já existiam no plano espiritual, a gente percebe que hoje começam a se materializar, começam a acontecer no nosso meio, né? E esse ponto que o Mário traz é muito importante para que a gente esteja atento a isso. Ou seja, nós estamos perdendo, sim, algumas coisas momentaneamente. Estamos perdendo a oportunidade do abraço, estamos perdendo a oportunidade da convivência social próxima, que sempre faz bem, é importante isso para todos nós, mas é momentâneo isso. E quando tudo isso passar, o que vai ficar de ganhos para nós é muito grande, né? Vamos ver sobre esse prisma. Eu concordo 100% com ele quando ele diz que, quando regressarmos, o que nós descobrimos de bom vai permanecer e vai se unir ao que já tínhamos de bom também antes, entendeu? Então, este é talvez o processo da renovação para um mundo melhor, de alguma maneira. E o maior ganho que tivemos, né, Marinho? Com certeza. A nossa interação também com a equipe acontece pelo telefone e nós estamos na linha com a nossa amiga querida Clarissa Colar. Clarissa, muito bom dia, seja bem-vinda ao Semana Boa Nova. Bom dia, Flávio, bom dia a todos aí. A equipe está crescendo presencialmente, né? Se Deus quiser, logo todos estaremos juntos. Perfeito, Clarissa. Clarissa, é muito importante essa sua ligação para que a gente também possa esclarecer ao nosso ouvinte. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Os ensinamentos de Jesus nos auxiliam a ter mais equilíbrio emocional e como? Com certeza, né, Flávio? Nós estamos aqui nesse planeta que é uma grande escola para justamente a gente evoluir moralmente, para justamente a gente buscar colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Eu estava, por coincidência, aquelas coincidências que a gente acha, né, que são, mas que não são, eu estava lendo uma lição que recentemente a gente estudou num grupo de estudo da parte do Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito da Verdade, que diz exatamente como a gente consegue o equilíbrio mental mudando os nossos comportamentos, buscando colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Aqui ele fala, Flávio, nessa parte do Evangelho, que tem duas palavras que a gente deve prestar muita atenção, que é o devotamento e a abnegação. E com isso, quando a gente coloca em prática, a gente vai ser forte, porque ele resume tudo que os deveres da caridade e a humildade impõem. Isso traz para o espírito uma tranquilidade e a resignação. E esse dever cumprido, esse sentimento de dever cumprido, porque a gente está buscando agir no bem, porque a gente está em sintonia com o amor, é que traz o equilíbrio para o espírito. E até ele coloca aqui no Evangelho que o coração bate melhor, a alma se acalma, o corpo já não sente tantas dificuldades, porque o corpo ele sofre mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Ou seja, quando a gente realmente busca colocar em prática os ensinamentos de Jesus, buscando ter mais paciência, mais compreensão, buscando amar mais o próximo, compreender, ter menos revolta, né, ter mais resignação, como foi colocado hoje no programa, a gente vai ter aquele dever, o sentimento de dever cumprido. E aí a gente se acalma, se equilibra e vive melhor, Flávio. Perfeito, Clarissa. E para você ver como a interação do nosso ouvinte vem ao encontro do que você está falando. A Raquel Aparecida diz que mais do que nunca a exemplificação do Evangelho de Jesus se faz necessária nesse momento. Então realmente todos os ensinamentos do Mestre é o que nos conduzirão aí para dias mais felizes. Clarissa, muito obrigado pela sua participação. Um beijo especial aí para o Pedrinho, né, que em época de pandemia a Clarissa, mamãe nova, está convivendo com isso também. Não é simples, né, Clarissa? É isso aí. Um abraço para vocês, viu? Posso fazer uma Claro, por favor, Mário. sobre o que a Clarissa falou sobre o dever e a abnegação. A Joana de Ângeles fala que o cultivo de sentimentos elevados, como o amor, a esperança, a alegria, traz um estado de consciência mais elevado que chega a curar pequenos conflitos. E a psicologia positiva, que trabalha muito os sentimentos positivos, demonstra em faculdade, através de pesquisas, que o cultivo dos pensamentos positivos deixa a pessoa mais inteligente, mais sociável, mais amistosa,
tudo melhora no psiquismo do indivíduo, no cultivo dos sentimentos. Mas isso é patente, nós percebemos quando cultivamos sentimentos negativos, emoções doentias, o quanto isso perturba o nosso corpo, as nossas ideias, as nossas emoções, o quanto dificulta as nossas relações interpessoais, porque nós ficamos como que perturbados, encolhidos em nós mesmos, sem recursos psíquicos para manifestar. Quando nós estamos alegres, nós somos mais sociáveis, nós brincamos mais, entendemos mais, toleramos mais, tudo melhor. Perfeito. Nosso programa de hoje estamos falando sobre o equilíbrio mental. Nosso convidado é o Mário Mas e nós estamos aqui também colocando para você uma agenda para o próximo programa, que é falar sobre o efeito da prece. E o nosso convidado será o Eduardo Patrício. Lembrando ao nosso ouvinte que o programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador e que estamos juntos todos os sábados e a partir das 8 horas da manhã até as 9h30. Lembrando que todos os nossos programas ficam também armazenados, gravados nas nossas mídias sociais e em nosso canal do YouTube. Marinho, queria falar alguma coisa? Eu gostaria de explorar um pouquinho mais essa contribuição que o Mário nos trouxe agora, que eu acho muito importante e até estimulá-lo para a gente falar mais sobre isso. Mas se nós imaginarmos que quando conseguirmos estar em sintonia com a paz, em sintonia com a harmonia das leis universais, nós estaremos nos perturbando menos. Certa vez, nós ouvimos o nosso querido, volta e meia eu tenho repetido isso, ouvimos o nosso saudoso amigo, médium, João Nunes Maia, com uma expressão que ele usou, que até hoje eu fico pensando nessa expressão e tentando compreendê-la em profundidade, né? Que ele nos disse certa vez que nós ainda não conseguimos compreender o que significou o advento do Cristo aqui na Terra. Que nós ainda vamos descobrir coisas que até hoje não descobrimos, da importância, o significado da presença desse Espírito entre nós aqui, né? E ele disse que uma das características era que o Cristo, ele era imperturbável, né? Não se perturbava com as coisas, né? Então nós ficamos imaginando, se o Espiritismo nos ensina, se o Livro dos Espíritos nos ensina que o Cristo foi o maior modelo, né, de espiritual para que nós devamos seguir, né? Como que a gente vai também conseguir um dia se tornar não perturbável? Como é que nós vamos deixar de nos perturbar com as coisas, né? E aí vem o ponto que o Mário com muita felicidade trouxe, né? E isto vem, eu acredito, exatamente em cima da sintonia que a gente tem com a harmonia do universo. Quer dizer, então, à medida que nós conseguirmos nos conhecer, identificar quais são os pontos que ainda não consigo me harmonizar com o universo, eu talvez tenha mais sucesso e corrigindo aquelas coisas para um dia chegar nessa condição. Eu não sei se o Mário concorda com essa observação minha, talvez ele possa falar um pouquinho mais. Mário. Só fazendo um paralelo, eu lembro de uma colocação de Allan Kardec, que ele fala que o homem encarnado, por conta da materialidade, ele não tem condições de entender direito a vida espiritual. Por quê? Porque o estado psíquico do indivíduo é tão recolhido, é tão pequeno, que ele não consegue alcançar a grandeza da vida. Joana de Ângeles fala que no processo evolutivo, essas conquistas que estamos obtendo, logo nós vamos conquistar um estado de mente que vai permitir compreender tudo o que acontece conosco. Nós não temos ainda aparato desenvolvido, nós não temos ainda recursos desenvolvidos para entender muitas coisas. Não dá, nós não temos capacidade de interpretar, de assimilar, de aproveitar. Então, estas dificuldades que ao mesmo tempo mobilizam o indivíduo a buscar saídas. E à medida que ele vai buscando saídas, ele vai desenvolvendo recursos que estão em potencial, que vai trazendo mais sentido para a vida.
E chegar nessa condição de Jesus, obviamente, nós estamos desenvolvendo esses recursos, a capacidade que ele tem de lidar com as questões da vida, com as questões pessoais, é muito grande devido às experiências que ele passou em várias vidas, né? E é o que nós estamos fazendo. Perfeito. E você, querido ouvinte, já respondeu a nossa pergunta? O que você tem feito para manter o equilíbrio mental durante o isolamento social? Fernando, quais são as nossas respostas? Qual a interação do nosso ouvinte nas nossas mídias sociais? Flávio, o pessoal está participando sim, e é importante essa participação para que a gente fique ligado e conectado. Então, quem entrou em contato aqui conosco foi o João Ottolini, a Márcia Macedo, a Leila Velar, a Nina, deseja um bom dia. Ela fala que lembra da preocupação as pessoas que são internadas em manicômios. Tem aqui uma pergunta também que eu acho interessante. Eu quero só passar também com relação àqueles que estão participando. A Raquel Aparecida diz o seguinte: mais do que nunca, a exemplificação do Evangelho de Jesus se faz necessária. A exemplificação em todos os sentidos. Eu estou começando a perceber isso, porque é muito difícil manter equilíbrio mental vivendo com medo, muitas vezes sem dinheiro, etc. Quem passou por aqui também, Flávio, foi a Mônica, a Marlene, Viviane, Fátima, Sandra, entre tantos outros ouvintes que a gente vai falando durante o programa, tá bem? Que bom, nosso agradecimento aos nossos ouvintes que auxiliam a construir o programa Semana Boa Nova. Mário, essa ouvinte entrou em contato conosco e passou uma informação muito importante. Alguns fatores externos ainda contribuem muito mais para o nosso desequilíbrio mental e espiritual. Essa baixa, né, dos recursos financeiros que todas as pessoas estiveram vitimadas em virtude da pandemia. Isso também é uma influência muito ruim para que o desequilíbrio possa estar presente na vida das pessoas? Sem dúvida, né? Porque esta falta pode gerar muitas fantasias pessoais, mexe com coisas não resolvidas, pode gerar no indivíduo sentimento de fracasso, de inferioridade, de menos-valia por não conseguir dar conta das suas necessidades. Então, realmente traz sim. Mas, Mário, outra situação também muito interessante, e nós percebemos nesse momento que a gente consegue viver com muito menos, né? Então é um processo de ajuste e de equilíbrio. Você tem razão, Flávio. Eu acho que você captou um pensamento que eu estava tendo aqui nesse momento, que uma das coisas que toda esta situação temporária, vamos sim dizer, preocupante, adversa, né, está nos ensinando é isso, né? Que às vezes aquelas necessidades que nós tínhamos como parte da nossa vida, como parte da nossa rotina, né, nós vamos percebendo que elas não eram tão necessárias assim, né? Eu me lembro, certa feita, Flávio, vou contar uma experiência pessoal aqui, algo que se revestiu num aprendizado muito profundo para mim. Há muitos anos atrás, eu saí para um passeio, juntamente com a minha esposa, e naquela oportunidade só tinha um dos 4 filhos, o Alexandre, que era pequeno. E nós fomos para uma cidade do litoral, e era um feriado, um fim de semana prolongado, né? E aí eu percebi que eu não tinha retirado dinheiro no banco. E cheguei lá praticamente sem dinheiro, né? E começamos a buscar recursos, né? E qual foi a minha decepção? Quando eu percebi que o único caixa eletrônico que naquela época já existia, né, nos bancos, não estava funcionando. Então nós tivemos que passar 4 dias com um mínimo de recurso. Mínimo de recurso. Mas nós fizemos cada centavo daquele pouco que a gente tinha valer, né? Nós não tínhamos dinheiro para comprar alguma coisa no supermercado, a cidade era estranha, né? Não era um lugar conhecido. E nós fomos fazendo cada centavo valer. Quer dizer, era o pãozinho que a gente comprava, né? Usava lá um pouco do azeite que a gente tinha levado e passamos com isso 4 dias e passamos bem.
Olha que incrível. Esperando o dia que o comércio abrisse, que o banco abrisse, eu pudesse ir ao banco e retirar um pouquinho de dinheiro no banco, né? Mas foram 4 dias que nos forçaram a repensar o que nós íamos fazer. Valores, né? Os valores. Então, esse ganho nós estamos tendo nesta experiência também, não é? Vamos perceber que aquele que tinha 2 carros em casa talvez não precise dos 2, né? Vamos perceber que aquele hábito que nós tínhamos, a gente pode passar sem ele e, portanto, economizar, não é? Então, eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, tem se representado também um aprendizado para nós, que a gente deve capitalizar, né? Para não nos perturbarmos por conta de coisas que a gente tem hoje que amanhã pode não ter, né? A gente afastar aquele receio, puxa vida, como é que vai ser? Então vamos ver quantas pessoas que hoje estão sem o emprego e não têm o dinheiro para sequer comprar um pãozinho, né? Mas aí entra a solidariedade que foi dito aqui antes no programa, onde as casas estão oferecendo cestas básicas, quer dizer, não está difícil para as pessoas aceitarem uma cesta básica para poder sobreviver. Não há vergonha nenhuma nisso, tá certo? Nós vemos aí nos programas televisados no exterior, né, o trabalho que as pessoas têm de poder buscar uma cesta básica. A pessoa vai com um carro quase que de último tipo, pegar uma fila para poder pegar uma cesta básica que o governo está dando. Olha que incrível. Então né? existe a noção de que hoje eu estou precisando disso e tem algum lugar que vai me suprir isso que eu estou precisando hoje também, de alguma maneira, né? E um exercício incrível de E humildade. humildade nessa história toda, né? Fernando? Quer dizer, não estou dizendo que é uma maravilha, não. Pelo amor de Deus, o sofrimento está aí, não é? Nós não estamos falando aqui com o nosso café da manhã tomado, sem fome. Nós não estamos aqui menosprezando aquele que não tomou seu café hoje e está com fome agora, nesse momento. A gente tem que ter essa noção, tá certo? Mas tudo isso está sendo um aprendizado importante para a gente saber como é que a gente consegue passar por isso sem nos perturbarmos em demasia. Perfeito. Fernando? Eu acho que o importante também disso é essa desmaterialização, essa nossa necessidade de muita coisa, e na verdade a gente está começando a aprender que a gente não precisa de tanta coisa assim, por um detalhe. Mais cedo ou mais tarde, para quem não sabe, a gente vai desencarnar, a gente vai morrer. Isso é fato, todo mundo sabe. Seja agora, daqui 10 anos, 20, 30, de uma forma ou de outra a gente vai desencarnar. Então o tempo que nós temos aqui, enquanto encarnados, deve ser bem vivido. E bem vivido não é aproveitar, gozar a vida, mas fazer o máximo, lembrando do Evangelho de Jesus. A pergunta que Paulo faz nas portas de Damasco a Jesus, quando ele se defronta com ele, é muito interessante. Mestre, ou Senhor, o que queres que eu faça? Essa pergunta a gente deveria fazer todo dia. O que queres que eu faça hoje, agora? O que eu posso fazer? O que eu posso ser útil? E toda vez que eu sou útil a outra pessoa, eu recebo muito mais. A frase é dando que se recebe, é muito verdadeiro. Quando você está prestando serviço a alguém, ajudando alguém, o benefício, o bem-estar que você tem é muito grande. E aí supre grande parte das dificuldades internas que o indivíduo tem. Porque ele saiu de si mesmo e foi para o outro. Então, quanto é importante disso? Quanto é importante a gente deixar tantas as coisas materiais, porque quando a gente desencarnar, a gente não vai levar. Não vai levar a comida, não vai levar a casa, não vai levar o carro. E aí, se a gente não conseguiu fazer esse exercício encarnado, quando chega no plano espiritual, acaba, muitas vezes, tentando se aliar aos encarnados para obter o vício, a droga, o excesso de alimento, alguma coisa assim. Então, é importante a gente repensar e planejar a nossa vida e também a nossa vida futura, que é o plano espiritual. Mário, queria fazer um comentário? Perfeito. Mário, só dando sequência ao nosso programa e essa atmosfera que nós entramos agora, esse desequilíbrio, né, nas dimensões psicológicas, todas essas incertezas que as pessoas vivem, é isso que deixa a pessoa muito preocupado, a incerteza. E o que a gente pode falar para o nosso ouvinte dessa construção de um novo futuro? Então, essa incerteza, esse medo, essa apreensão não é uma coisa incomum na nossa sociedade, né?
Me parece que a situação agora emergente está fazendo aflorar aquilo que já acontecia e muitas pessoas escondiam através da bebida, da fuga de enfrentar a sociedade. Agora ela é obrigada a tomar contato com isso e resolver. E essa obrigação que a sociedade ou que os acontecimentos impõem faz com que ela trabalhe o seu interior e melhora e saia dessas restrições, desses limites que ela apresenta por dificuldade de expressar o seu sofrimento. Na perspectiva espírita, principalmente, que nós sabemos que estamos aqui num processo de evolução, e Joana de Ângeles fala que tudo tem uma finalidade de engrandecimento. Se nós vivemos num mundo onde Deus é a bondade suprema, é a causa primária de tudo, e que o objetivo da vida é a evolução, tudo que está acontecendo conosco faz parte desse processo de crescimento. À medida que nós crescemos, que nós desenvolvemos qualidades mais avançadas, nós vamos compreendendo as coisas de forma mais tranquila. As coisas vão tendo sentido. Tem coisas que acontecem nas vidas das pessoas que elas não conseguem concatenar qual a finalidade daquilo na sua existência. Ela não consegue alcançar. E essas experiências que a mobilizam, que faz ela sair para fora, buscar novos recursos, começa a trazer conhecimento, a delinear coisas novas na sua existência. Então nós não vemos com um olhar muito triste e negativo o que acontece, porque tudo é permissão de Deus. É claro que tem os problemas sociais, as escolhas sociais, os interesses diversos, mas nós estamos caminhando para o crescimento e tudo isso está colaborando. E Mário, qual a importância então do autoconhecimento para conquistar esse equilíbrio mental? Então, a gente poderia dizer a grosso modo que esse desequilíbrio mental é o resultado de arquivos que guardamos internamente, de perturbações, crimes, de coisas equivocadas que fizemos ao longo das existências, estão guardados dentro de nós, se manifestando através de uma desordem. Vou dar um exemplo. Se você assiste uma coisa, ou participa, ou vê uma coisa desagradável acontecendo, um assalto, um acidente, aquilo fica marcado na sua mente. Passam-se os dias e vez ou outra você tem um reflexo daquela imagem na cabeça. Então a imagem daquela situação difícil fica gravada e causa um desconcerto interno. Quando nós praticamos crimes ou coisas erradas contra os nossos valores, os valores sociais, dependendo do valor também do indivíduo, do valor moral do indivíduo, isso causa um desajuste interno muito grande. E para equilibrar, nós temos que acertar o nosso mundo interno. Então, o indivíduo tem que se autoencontrar e ir resolvendo estas questões que vão se manifestando. Por exemplo, eu tenho medo, eu tenho insegurança de sair na rua, eu tenho que enfrentar essa insegurança. Eu tenho que trabalhar os meus medos, desenvolver coragem para enfrentar as situações difíceis. Então, a necessidade de enfrentamento das situações é muito importante e resolver essas questões internas. Quando o Espiritismo propõe fora da caridade não há salvação, ou seja, fora da prática do amor, da bondade, da gentileza, eu não cresço. Quando eu estou fazendo essas coisas boas, eu estou gerando arquivos positivos dentro de mim, que vão me dar forças, eu vou ter lembranças agradáveis das minhas experiências, e isso então resulta em forças da personalidade. Marinho, o conhece-te a ti mesmo, né? Isso é tão antigo, está tão marcado na história. A importância disso é grande em todo esse processo. Sem dúvida. Ouvindo aqui o nosso querido Mário, eu estava aqui pensando, e aí eu estou abrindo campo para ele também nos ensinar um pouco mais a respeito, né? Eu estava aqui pensando na capacidade criadora que a nossa mente tem, né? Quando nós estamos numa situação que não conseguimos avaliar a justa noção da realidade, né,
nós começamos a imaginar coisas, né? Quando estamos com muito medo, automaticamente nós começamos a imaginar, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E a nossa mente vai construindo situações, né, que vão se desconectando das possibilidades reais, né? O que significa dizer isso? Que se nós não tivermos uma noção mais exata daquilo que nós somos, do que somos capazes, uma noção mais exata daquilo que não sabemos fazer ainda, e começamos a desenvolver, seja o receio, seja o medo, seja uma depressão muitas vezes, né, que vem assim com uma noção de incapacidade, nós começamos a nos distanciar daquilo que é real, daquilo que são as possibilidades reais. E aí a imaginação da gente vai se ampliando a tal ponto que traz uma perturbação muito grande. Eu não sei se já aconteceu isso com a maior parte dos nossos ouvintes, mas eu acredito que com uma parte tenha acontecido, que às vezes a nossa mente nos traz certas coisas que a gente percebe que não é real, né? É um telefone, uma campainha que toca, por exemplo, né? Não estou falando da mediunidade auditiva, tá certo? Essa é outra coisa, né? Eu estou me referindo da capacidade mental que a gente tem de lembrar coisas, né, das experiências passadas, né? Se o meu telefone tem um determinado tipo de toque, de repente eu estou pensando em alguma coisa e eu ouço aquele toque que não é real. Porque essa é a mente da gente que está buscando nos nossos arquivos alguma coisa. Isso acontece normalmente, tá certo? Agora imagine aquela situação que a gente começa a criar situações irreais por conta do medo, por conta da depressão, por conta da falta de uma esperança, por não conhecermos a realidade. Mais uma vez vem a importância do nós nos conhecermos e mais ainda termos uma conexão tranquila, serena com a realidade do mundo que a gente tem hoje. Porque se a gente se afasta dessa realidade, fatalmente e facilmente nós vamos estar imaginando coisas, né? Eu não quero entrar na área que é a especialidade do Mário, né? Mas como nós estamos falando de equilíbrio mental, né? E principalmente no momento de pandemia, que é o momento onde as pessoas estão perdendo seu emprego, é o momento onde as pessoas estão indo para o hospital, entes queridos que estão partindo, né? Quantos estímulos externos no sentido de afetar a nossa normalidade não pode estar provocando nas pessoas uma imagem, um medo maior do que ele é na realidade, né? Porque Então, essa capacidade de construção, né, das nossas mentes, que é muito poderosa, isso. também tem um foco maior na problemática do que Exatamente. nas soluções. Eu não quero complicar, porque esse não é meu campo, né? Não é a psicologia, a psiquiatria. Mas o Xará está aqui para ajudar. Na realidade, eu sou paciente, não sou um especialista, né, nessa questão, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que tomar esse cuidado, quer dizer, de nós estarmos conectados com o mundo, entendendo o que está acontecendo, compreendendo a nós mesmos, né? E buscar, sem dúvida, a confiança e a serenidade que as religiões, em geral, devem trazer, e buscar a confiança, a serenidade, a fé, que, sem dúvida, uma casa espírita honesta e bem orientada traz para todo mundo. Buscar isso, porque isso vai permitir que a gente navegue com mais tranquilidade, sem criar imagens mentais que sejam irreais, que sejam próprias. É um consolo, né, Marinho? O Mário concorda com isso. Eu queria só fazer uma colocação. Como nós não temos ainda autoconsciência de saber tudo o que acontece conosco internamente, quais são as nossas ideias, as fantasias, como nós não conseguimos aquilatar isso, a vida proporciona aprendizados que fazem o indivíduo tomar contato consigo. Enquanto o indivíduo não é professor de si mesmo, ele aprende com o professor chamado vida. Me parece que para esse autoconhecimento precisa de um pouco de maturidade, para o indivíduo ter capacidade de distinguir o que é fantasia e o que é realidade, né?
E à medida que ele vai avançando nisso, ele vai distinguindo, ele vai tomando contato com um mundo mais objetivo, saindo dos medos, das inseguranças, que realmente traz muita fantasia, como você falou. O indivíduo fica criando situações que não existem. E nós ainda perdemos muito tempo com isso. Os medos que carregamos são cerceadores do nosso crescimento. Perfeito. É a consciência da consciência, né? Não há consciência sem autoconsciência, assim como diz a filosofia da mente. Perfeito. Nosso programa de hoje estamos falando esse tema tão sedutor, tão especial, que é o poder do equilíbrio mental e a importância dele nesses momentos de pandemia. Nosso convidado, Mário Mas, lembrando ao nosso ouvinte que no próximo sábado, ao vivo aqui estaremos para trazer o assunto efeitos da prece, e o nosso convidado, Eduardo Patrício. Lembrando também ao nosso ouvinte que esse programa está sendo gravado e que logo às 10 horas desse dia nós estaremos disponibilizando o nosso canal no YouTube e também na nossa web rádio, a reprise do nosso programa. Mário, mais uma pergunta, né? Como que esse período de isolamento social pode auxiliar nesse autoconhecimento? Nós vamos analisar as nossas potencialidades, nós vamos analisar as nossas fraquezas. O que a gente pode dizer ao nosso ouvinte que esse momento também é crucial e importante para o autoconhecimento? Me parece que não são todas as pessoas que fazem esse autoconhecimento deliberado. Escolher, bom, deixa eu tomar contato comigo mesmo. Por conta da situação, por força da situação, a pessoa toma contato consigo. Então, o indivíduo está sentado no sofá, pensando no seu trabalho, pensando na família, pensando em alguma coisa, aí sobra um tempo, ele pensa nele. Ele pode sentir uma angústia, ele pode sentir uma alegria, ele pode fazer uma revisão do seu olhar diante da família, por conta dessa experiência. Então, a situação em si vai provocando situações para ele tomar contato consigo. Mas muita gente não consegue, ela vai preferir tomar uma cerveja ou um calmante para lidar com aquela angústia ou com aquela inquietação que a levaria ao encontro consigo mesmo. Então, ela perde a oportunidade de crescer. Tem que ter um pouco de evolução, um certo crescimento pessoal para o indivíduo fazer esse contato consigo mesmo. Senão ele escapa, ele foge, ele tem dificuldade, ele tem medo, ele tem as fugas psicológicas que nem a pessoa se dá conta, as resistências. Perfeito. Queria agradecer o apoio institucional da Torcisão, que é uma empresa de infraestrutura e construção civil. A Torcisão tem o seu endereço na internet através do www.torcisão.ind.br. Repetindo, www.torcisão.ind.br. Se você deseja ser um apoiador institucional, assim como faz a Torcisão, para o nosso programa, entre em contato conosco através do e-mail programasbn@gmail.com. Fernando, queria fazer um comentário, porque o Hélio Delanossi está presente aqui conosco, interagindo. Hélio, seja muito bem-vindo. Bom dia, semeadores. Como diz nosso querido Ricardo Leal Neto, né? Os semeadores, vocês todos aí apostos, tá muito bom o programa. O Mário Mas, o Marinho, aí vendo ele pessoalmente, fala por telefone, Fernando, você, tudo bem. Muito bom o programa. Que bom, Hélio. Logo estaremos todos juntos também. O Marinho hoje já retorna aqui gradativamente à bancada do Semana Boa Nova e em breve certamente estaremos juntos. O que você pode falar para a gente, Hélio, nesses períodos de isolamento social, o equilíbrio mental vem sendo importante? Você está dando conta desse recado? Conta um pouquinho para a gente, Hélio. Olha, a vida é feita de escolhas, né? E cada escolha que nós fazemos, ela interfere no todo, interfere na nossa vida como um todo. E diante da complexidade, se você entrar para analisar esse assunto sob o ponto de vista da ciência do comportamento, da psicologia, da psiquiatria, você vai longe, sabe? A coisa é complexa para você entender todo esse processo. Isso é coisa para os profissionais, como o Mário Mas, que está aí nos assessorando, nos brindando com sua presença no dia de hoje. Porém, eu optei, a opção eu fiz pelo livro dos Espíritos. Eu fui ao livro dos Espíritos, eu fui lá procurar, procurei algum tempo, o que eu preciso fazer para ser feliz, né? Quer
Então, é possível ser feliz? E se você tem uma pergunta para dizer lá que não, ser feliz, completamente feliz, nesse mundo não é possível, porque é um mundo de provas e expiações. Mas é possível ser feliz quanto é possível ser feliz aqui nesse mundo. E o que é preciso para você ser feliz? O quanto é possível ser feliz nesse mundo? É você entender que nós somos uma dualidade. Nós somos corpo e somos espírito. Nós somos um espírito que estamos habitando um corpo nesse momento. Estamos aqui encarnados, habitando um corpo. Então nós temos dois tipos de necessidades. Nós temos necessidades materiais e necessidades espirituais. Então nós temos que prestar atenção. Então, o que me diz o Livro dos Espíritos? Para que nós sejamos felizes do ponto de vista material, diz que é apóstolo necessário. O Mário até falou um pouco sobre isso agora há pouco. Nós temos que tomar muito cuidado com o supérfluo, né? Ele não falou assim, mas com outras palavras, ele disse assim: então nós temos que saber o que é necessário para ser feliz. Tudo que for necessário nos trará felicidade. Tudo que for supérfluo poderá nos levar, o desejo até do supérfluo poderá nos levar a um estado assim emocional não muito recomendável, porque você vai ficar ansioso, medo de perder coisas que você nem tem necessidade, né? Então, enfim, então é importante. Para aquilo que é material, é a posse do necessário. E para as coisas espirituais, para nós, espírito eterno que somos, nós temos que cuidar muito da posse, de ter a consciência tranquila. A consciência tranquila e a fé no futuro. Para que você, isso diz nos livros dos Espíritos, então se a consciência tranquila e a fé no futuro, o que é que me dá a consciência tranquila? É se todas as minhas ações não prejudicarem as outras pessoas, eu me interagir com as outras pessoas de tal forma que eu não as prejudique, para que eu possa chegar à noite e, na hora de botar a cabeça no travesseiro, falar, puxa vida, eu não prejudiquei ninguém, né? Então você consegue dormir tranquilo. Né? E ter fé no futuro. Qual é a fé no futuro? É a fé que nós vamos habitar. Nós vamos transitoriamente na matéria, vamos sair da matéria em um certo momento e vamos, a partir daí, conseguir viver na espiritualidade o mais tranquilo possível, na medida que formos menos prejudiciais para as pessoas, ou para a humanidade, né? Ou para holisticamente falando aqui, para o mundo material. Então eu resumo. Pode ser necessário para as coisas materiais e consciência tranquila e fé no futuro para as coisas espirituais. E vamos tocando em frente dessa maneira. É assim que eu tenho feito e tem dado certo. Perfeito. Muito obrigado, Hélio, pela sua participação. Um grande abraço para você e, como dissemos, logo estaremos todos juntos, viu? Um grande abraço. Um abraço para vocês todos, Hélio. Perfeito. Nós gostaríamos também de lançar aqui mais uma pergunta aos nossos ouvintes. O que você tem feito para manter o equilíbrio mental durante o isolamento social? Entre em contato conosco através das mídias sociais e também através do nosso WhatsApp DDD 11 997 666 555. Agradecer também o apoio institucional da Casa Rossi, que é uma casa especializada em materiais de construção e utensílios para o lar. O telefone da Casa Rossi, DDD 11 4451 7950. Repetindo, DDD 11 4451 7950. Mário, agora uma condição assim muito delicada no enfrentamento desse isolamento social é que o equilíbrio mental pode induzir, a falta dele, induzir as pessoas a cometer atos contra elas próprias. Como que buscar e como ter ajuda nesse momento e evitar essa problemática tão grave que assola todo o nosso planeta? Olha, eu lembro de uma leitura que um benfeitor dizia: todas as pessoas no planeta estão acolhidas pela bondade de Jesus. Ninguém está desamparado. O Espiritismo vem ensinar, mostrar as consequências devastadoras de o indivíduo se suicidar. E o suicídio nunca pode ser uma opção na vida de qualquer pessoa. Não tem que ser opção. O conhecimento que o Espiritismo traz é uma prevenção contra esse tipo de atitude,
Mas todas as religiões têm ensinamentos para auxiliá-las no enfrentamento dos reveses da vida. Então, o contato com a espiritualidade, a prece, as boas ações, buscar ajuda quando necessário, porque obviamente que o indivíduo está vivendo uma angústia, um sofrimento que parece intransponível. Então, isso causa nele um desespero muito grande de lidar com aquela dor. Quando a pessoa consegue falar com um parente, com um amigo, colocar para fora, exteriorizar, isso vai tirando a angústia e vai fazendo ela tomar contato consigo mesmo, com a sua realidade, com a importância da sua vida diante da família, da sociedade. Então, neste caso, a religião ajuda bastante. Perfeito. Mário, nós temos alguma dica, alguma orientação para esses nossos ouvintes que enfrentam essas circunstâncias, essas dificuldades? O que eles poderiam fazer? Que tipo de ajuda eles conseguirão, né, para que possam enfrentar essas dificuldades? Sem dúvida. Eu pensava bastante aqui, enquanto aprendi aqui com o Mário, essas nuances, né, que as dificuldades trazem. Mas o que me ocorre, assim, talvez seja uma coisa muito prática, menos técnica, né? Que é a questão de nós buscarmos nos abrir com um amigo, nos abrir com alguém com quem a gente possa compartilhar e exteriorizar um pouco a angústia que a gente tem. Quando nós estamos em processo de sofrimento, quando nós estamos com receio, quando nós estamos com medo, que não tem certo ou errado nisso, né? Não é pecado, vamos assim dizer, entre aspas, né? Nós passarmos por momentos assim. Todos nós estamos sujeitos a passar por momentos assim. A melhor coisa talvez que a gente possa fazer para nos ajudar a centrar melhor a noção de realidade das coisas é nós conversarmos com os outros, é nos abrirmos, né? Liga para um amigo, conversa com um amigo, tá certo? Procure uma terapia se você tiver possibilidade, né? Como foi aqui lembrado hoje, as terapias por meios eletrônicos, né, remotos, hoje é uma realidade, né? A própria medicina já está autorizando os médicos a prescreverem medicamentos através do atendimento remoto, né? Então é buscar ajuda, sabe? Nós realmente procurarmos, junto àqueles que acreditamos que possam nos compreender, aqueles com quem nós sentimos a vontade de nos abrir, que nós podemos confidenciar situações difíceis, né? Porque é através desse processo que nós vamos estar diminuindo, né, essa angústia e esse medo, essa tristeza que a gente tem, né? É muito bom quando nós conseguimos encontrar alguém que nos abra essa possibilidade. E isso é uma coisa que todos podemos fazer. O inverso é que é ruim, né? O inverso, quando nós nos fechamos, né? Quando nós não queremos conversar sobre aquilo, quando nós, de alguma maneira, começamos a negar aquela situação e a gente não se abre com ninguém, né? E isso é muito preocupante, porque a tendência é nós perdermos a noção da realidade nessas coisas. A tendência é da nossa perturbação se tornar muito, muito maior, né? Vamos lembrar que Deus, aquela velha expressão que de vez em quando a gente usa aqui no programa, né? Que Deus ajuda o homem através do homem, né? E não é à toa que no seu evangelho ele coloca, né? Procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Ele não está se referindo apenas à prece, né? Se Deus ajuda a todos nós através do próprio homem, né? Nós podemos praticar essas recomendações do evangelho do Cristo junto àqueles que estão em nossa volta, com quem nós sentimos confiança, né? Eu acho que essa é a recomendação que eu faria, sabe? Perfeito. Fernando, tem interação dos nossos ouvintes? Tem sim, mas o Marinho falou uma coisa tão bonita e me veio na mente a passagem de Jesus no Calvário, quando ele cai e não aguenta carregar a cruz. O mestre de todos nós, o espírito mais elevado,
que já habitou aqui o planeta Terra, que veio até aqui nos ensinar, ele dá o exemplo nesse momento, sendo uma outra pessoa que vai ajudar a carregar a cruz dele. O Cirineu. Cirineu. E aí ele precisa também de outros divulgadores que levem a mensagem para outros cantos, os apóstolos. Então, o exemplo de você muitas vezes solicitar um amigo, uma pessoa dentro de casa, um amigo distante, um profissional, porque a gente precisa de uma outra pessoa. E muitas vezes a gente pode solicitar quando a gente estiver numa situação difícil, e a gente tem que estar atento também, porque nós podemos fazer a diferença para o indivíduo. O indivíduo muitas vezes está desorientado, o seu amigo, com uma palavra você pode resgatar. E quanto é importante as palavras bem colocadas no resgate de almas. Esse é o papel de cada um de nós nesse período de tanta mágoa, tanta tristeza. Deixa eu só falar dos ouvintes aqui, viu, Flávio? Porque senão me estendo demais. Tem participação dos ouvintes e eu queria lembrar aqui e agradecer a Célia Anelo, a Maria Camacho, a Adélia Alves, o Ricardo Cavalcante, a Eunice Marqueto, Ivone Marques, a Luzia Zago e o Walter Page. Ele fala o seguinte, que ele acredita que aqueles que sempre procuram conhecer melhor a vida com Jesus e seu evangelho estão achando muitas respostas. E ele, mais adiante, ele fala o seguinte, que ele busca se equilibrar, ele fazendo orações e atividades físicas de uma forma mais branda, assim que ele consegue se organizar. Perfeito. Tem uma contribuição também da Leila Velar, que diz a questão do evangelho no lar junto à família. Também é fundamental para manter o equilíbrio mental e a harmonia no lar e no ambiente doméstico. Verdade, né, Mário? Você veja quantas dicas nós estamos recebendo de várias atividades que todo mundo arranja para enfrentar a situação. O Evangelho no Lar, eu lembro de uma colocação do Manuel Filomeno de Miranda, que um grupo de senhoras começaram a fazer preces em casa, elas tinham um dia da semana livre, e essas preces sistemáticas começaram a atrair espíritos benfeitores interessados no progresso da humanidade, diz ele. E esses espíritos passavam na casa desta mulher e deixavam suas energias criativas, que causavam um bem-estar nelas, uma confiança muito grande. Ao contrário disso, algumas pessoas ficam cultivando sofrimento, tormentos, atraindo entidades perturbadoras que geram maior algazarra na casa do indivíduo, trazendo sofrimento, falta de perspectiva. Então, o indivíduo que está fazendo o evangelho no lar, ele está entrando em contato com correntes mais elevadas de energias, de harmonia, atraindo benfeitores espirituais que ajudam na harmonização familiar e pessoal. Olha que interessante, falando das energias criativas, a Nelly Bauer, que é a nossa ouvinte, também diz que ela é artesã e ela procura nesses momentos confeccionar flores para que ela possa vencer um pouco, né, essa condição de dificuldade, a mente perturbada. Então realmente são muitas dicas que os nossos ouvintes estão trazendo. Mário, por gentileza. Não, esse comentário seu me faz lembrar uma situação real com o nosso querido, né, e sempre lembrado Francisco Cândido Xavier, não é? Ele dizia que ele gostava de receber revistas que tivessem fotos de flores e fotos de crianças. Olha que interessante. Exatamente para que o ajudasse na manutenção do equilíbrio da mediunidade dele, para a sensibilidade mental e percepção emocional que ele tinha, né? Um estímulo, né? Quer dizer, então você vê que a importância que nós temos disso que foi colocado aqui, de nós buscarmos as coisas que nos sintonizem com o bem, essa capacidade criativa que a mente tem, né? A energia que podemos estar recebendo por um estímulo externo que nos ajude na manutenção desse equilíbrio mental. Perfeito. Fernando? Como nosso programa cria uma sintonia positiva, nossos ouvintes bem sintonizados, e o Ricardo Cavalcante ele falou muito próximo do que o Marinho acabou de colocar aqui, que nesse momento ele afirma que nós somos donos dos nossos pensamentos. Então ele diz o seguinte, que além de filtrar os pensamentos, ele fala o seguinte, que tem que aproveitar a situação nas pequenas coisas, mantendo a fé, agradecer por cada dia que se inicia
e manter-se em prece. E utilizar de todos os recursos que disponibilizamos para nos comunicarmos com as pessoas distantes, tá? Seja pelo pensamento, pelos meios de comunicação. Bom. Perfeito. Mário, queria fazer um comentário? Perfeito. Mário, eu gostaria que você pudesse colocar para a gente, para o nosso programa, uma palavra especial, né? E explicasse um pouco por que você optou por essa palavra, para que a gente possa contribuir com o entendimento do tema de hoje, que é equilíbrio mental. A palavra especial é a palavra autoconsciência, que é uma proposta de Joana de Ângeles, dizendo que o indivíduo, quando alcança a autoconsciência, ele passa a ter uma visão mais objetiva das coisas. Então, veja bem, às vezes nós fantasiamos, fazemos criações mentais de situações que temos que enfrentar, sentimos emoções que nos desequilibram, e esta autoconsciência é o aproveitamento de todo o conhecimento que nós temos para os enfrentamentos das situações de forma objetiva. Então, quando o indivíduo adquire este pensamento, ele não fica mais em cima do muro, ele não fica indeciso sobre fazer uma coisa ou outra. Ele tem precisão de tomar decisões baseado nas experiências que ele já acumulou, e ele está aproveitando estas experiências para a realização das suas coisas na vida. Os nossos medos e inseguranças nos deixam muito fragilizados, muito incertos quanto às nossas atitudes. E a gente acaba perdendo a oportunidade de melhor aproveitar o tempo e as nossas realizações com essa autoconsciência. Perfeito. Fernando? Participação dos ouvintes aqui, o Alfredo Sartori, mandando um abraço para ele aqui, entrou aqui. O Ricardo Leão Neto, ele está dizendo o seguinte, que ele está mais equilibrado agora do que antes da quarentena, porque ele não pega mais 3 horas de trânsito. E nisso ele pode se dedicar a hobbies, como a música e a fotografia. Que bacana, né? Você vê como nós estamos descobrindo quantas coisas com esse momento de reflexão e introspecção. Nosso programa de hoje, nós falamos sobre equilíbrio mental, nosso convidado Mário Mas. Lembrando ao nosso ouvinte que esse programa estará disponível em breve, às 10 horas da manhã, no nosso canal no YouTube. E também na nossa web rádio, que tem uma programação muito interessante durante todo o nosso dia. O endereço da nossa web rádio é www.webradio.osemeador.org. Repetindo, www.webradio.osemeador.org. E ultimamente, Marinho, ando sendo um ouvinte, né, da nossa web rádio, porque também a programação musical, as mensagens, tudo que está sendo ofertado nessa nossa programação auxilia bastante também para o equilíbrio mental e a harmonia no nosso lar, principalmente durante o trabalho. Eu gostaria de, antes, nós estamos acho que nos aproximando, né, do nosso um pouquinho horário, né? Isso. Eu gostaria de fazer aqui uma sugestão. Eu sei que absolutamente esse não é o objetivo, né, da ajuda que o Mário está nos trazendo hoje, mas eu gostaria de sugerir que o Mário nos deixasse depois aqui os contatos de atendimento profissional dele, para aqueles ouvintes que posteriormente nos procurarem e pedirem referência para isso, viu? Por gentileza, você deixa para nós aqui. Sem dúvida. Porque como nós temos os meios de comunicação, eu acho que isso pode vir ao encontro, como acabamos de citar, de ajuda de pessoas que possam estar necessitando. Ok. O nosso próximo programa será o efeito da prece e o nosso convidado será o Eduardo Patrício. E eu te pergunto, Mário, o seguinte, como a prece também pode nos auxiliar a aumentar o controle das nossas emoções? Eu lembro de uma colocação que me parece que é de André Luiz, que quando nós oramos, as respostas superiores corrigem as nossas vibrações. Nós entramos em contato, elevamos os nossos pensamentos, sentimentos, e essa conexão com os planos superiores corrigem as nossas vibrações. E aí faz o quê? O indivíduo sair dos tormentos pessoais, da restrição psíquica que ele está diante do sofrimento,
e ele começa a ter uma esperança, uma perspectiva maior de sair daquela situação ou forças para enfrentar. Porque a prece não é para remover problemas, não é? É para nos conectar com os planos superiores da vida. E quando o indivíduo consegue esta conexão, esta elevação, ele entra num estado de maior percepção das coisas que estão acontecendo, ele tem mais tolerância, ele tem mais capacidade de compreensão, ele tem mais afeto, tudo melhora nele de forma relativa para enfrentar as situações. Nós sabemos, pela espiritualidade, que no plano superior nos planos superiores da vida tem os espíritos que recolhem as preces e socorrem os necessitados de acordo com a avaliação da espiritualidade. Ninguém está desamparado, nós precisamos aprender a fazer mais prece. Joana de Ângeles recomenda isso. Às vezes nós fazemos só diante de uma dificuldade, de um problema, e não é somente nestes momentos. Também quando estamos felizes, alegres, esperançosos, podemos fazer preces. Ultimamente nós só estamos pedindo, né? Louvando e agradecendo, um pouco mais de dificuldade. A interação do nosso ouvinte, da Ana Paula, ouvindo os nossos comentários, diz que na casa dela a prática é diária das orações, que isso vem auxiliando muito nesse processo. Perfeito. Mário, você gostaria de fazer algumas considerações finais? Estamos chegando perto do término do nosso programa, que a gente poderia passar alguma informação um pouco mais técnica, um pouco mais precisa para o nosso ouvinte. Olha, tem uma palavra na psicologia chamada identificação. Quando nós nos identificamos com alguém, nós adquirimos alguns traços, alguns comportamentos de como a pessoa se manifesta. Quando nós estamos passando por uma prova reencarnatória, que pode ser a prova da beleza, da feiura, da riqueza, da pobreza, da saúde, da doença, e nos identificamos com a prova, nós temos a impressão que a vida se reduz àquela prova. Então, o indivíduo que está passando por um problema de emprego, que não consegue de jeito nenhum, que pode ser uma prova, quando isto é significativo na vida dele, e quando o indivíduo se identifica com a situação de não conseguir emprego, ele se avalia como um ser incompetente, como uma pessoa que é incapaz de fazer as coisas. Essa identificação, então, reduz a vida a uma experiência. Então, o que eu costumo falar em palestra é que o indivíduo tem que aprender que a vida dele é mais importante, que a prova é apenas uma experiência de crescimento. A vida não se reduz à prova. Então, a prova está ensinando ele a aprender alguma coisa para melhorar como pessoa. E quando ele superar essa situação, ele vai tirar aprendizados desta prova que não vai mais precisar repetir porque aprendeu. Lição aprendida. Aprendida. Perfeito. Marinho, tem alguma consideração final? Não, apenas recomendar aos nossos ouvintes, né, que perseverem com fé e esperança e estudem, conectem-se com as casas espíritas, conecte-se com a espiritualidade, conecte-se com as religiões, se for de outra religião, porque sozinhos, né, isolados no nosso pequeno mundinho, nós não sairemos muito do nosso lugar. Nós precisamos progredir nos abrindo, expandindo as possibilidades, expandindo a nossa alma, né, ampliando o nosso amor, para que quando a gente se abre, a gente também possa receber. Perfeito. Fernando, considerações finais? Eu acho que é a gratidão, a vida, aproveitar todo momento para fazer o melhor que a gente tem e se esforçar, sabendo que nós somos imperfeitos, que a gente vai errar, e quando a gente errar, ter humildade de pedir desculpas, perdão e refazer aquilo que a gente destruiu. É o momento de construção que nós estamos tendo agora, uma construção interna, por isso o recolhimento, verificar onde a gente pode participar ainda mais, desenvolver, e quando voltarmos ao contato social, sermos uma pessoa ainda melhor. Então esse momento de recolhimento é super importante para a gente repensar a nossa vida presente e planejar a nossa vida futura. Perfeito, Fernando. Muito obrigado, e também gostaríamos de
anunciar aqui, como prometido, os ganhadores dos livros, gentilmente cedido pelo Ideal e pela Fonte Viva. Os ganhadores foram Alfredo Sartório e também o Ricardo Cavalcante. Assim que nós retornarmos às nossas atividades normais, estará disponível na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, que normalmente funcionava às quartas-feiras, das 20 horas às 21h30 e aos sábados, das 10 horas às 11h30. Nós estamos aqui, inclusive, fazendo essas filmagens e as gravações dos nossos programas na rua Itapiranga, número 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Nós não retornamos ainda às nossas atividades normais, aguardando as autoridades e as autorizações necessárias para que possamos retomar os nossos trabalhos. Agradecendo imensamente a nossa equipe técnica, o Anderson, o Valdecir, o Eros, que nos permitiram chegar através dessa nova forma nas mídias sociais, o nosso programa Semana Boa Nova, que há 25 anos está com essa missão consoladora e especial. Você vai poder ficar também conosco no nosso site, onde todos os programas ali estão gravados. O nosso endereço www.semeador.org. Relembrando também que a gravação desse programa a partir das 10 horas no nosso canal do YouTube e na web rádio www.webradioossemeador.org. E uma boa semana para você, ouvinte.